Boa noite, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live devocional da nossa igreja, Comunidade Cristã Alto Refúgio, na quarta-feira às 8 horas, quinta-feira pela tarde às 3 horas, na sexta-feira, culto da palavra às 8 horas e no domingo 2 cultos, 8h30 e 7 horas. Lembrando que a nossa igreja tem o costume de orar meia hora antes dos cultos, então chega mais cedo para estar em oração conosco e é uma bênção para a honra e glória do Senhor. Mais um dia se iniciando, mais uma semana se iniciando para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu estava orando ao Senhor para que Ele trazesse aquilo que Ele queria falar conosco esta noite e o Senhor trouxe no meu coração sobre novas chances. Nós temos uma segunda chance, nós temos uma nova chance de estar na presença do Senhor, de aceitar Jesus, de voltar ao primeiro amor. Ainda não acabou, ainda não é tarde. E nesta noite eu quero trazer uma boa notícia para a sua vida. Nós fomos redimidos e perdoados. E em Isaías 44:22, o Senhor diz a Jacó: apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. E hoje eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor apagou as tuas transgressões e os teus pecados. É tempo de voltar ao Senhor. É tempo de voltar ao nosso primeiro amor, é tempo de voltar à presença do Senhor, é tempo de nos posicionar aonde o Senhor nos chamou, é tempo de nos posicionar com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. É tempo de voltar a Jesus. Jesus levou sobre aquela cruz os teus pecados e hoje você tem uma nova chance, você tem uma segunda chance. Você tem a chance de voltar à presença do Senhor. Ainda não acabou, não é tarde. Hoje é uma linda noite para você voltar à presença do Senhor, seja como aceitar a Jesus como seu único Salvador ou a voltar ao primeiro amor. E por que eu digo voltar ao primeiro amor? Porque às vezes com os problemas, às vezes nas nossas correrias, às vezes nas distrações do dia a dia, nós nos afastamos da presença do Senhor. Nós paramos de ouvir a voz de Deus, nós paramos de orar, nós paramos de ler a palavra do Senhor, nós paramos de buscar. Nós paramos de entrar no nosso secreto, nós nos distanciamos, nós deixamos as distrações tomar espaço na nossa vida e roubar o lugar do Senhor na nossa vida. E muitas das vezes não ouvimos mais a voz dele, não buscamos e ansiamos pela tua presença. E nós precisamos, em nome de Jesus, voltar a esse primeiro amor. Nós precisamos amar a presença do Senhor. Nós precisamos buscar a presença de Deus, a ouvir a voz dele. Nós precisamos orar mais, buscar mais. Ainda é tempo. E Jesus está voltando, o tempo está acabando, mas ainda existe um tempo, ainda existe uma chance. E hoje, em nome de Jesus, que essa palavra entre em nosso coração e que nós venha nos agarrar a essa nova chance, a essa segunda chance e voltar à presença do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor em nosso secreto, em nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Nós precisamos buscar o Senhor, seja no nosso trabalho, ao lavar uma louça, arrumar a nossa casa, na faculdade. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos amar a presença de Deus. E hoje, Deus está te dando uma nova chance. Um recomeço para a sua vida. Não tenha medo de recomeçar. Bem, precisar recomeçar algumas vezes. Sabe, às vezes nós pensamos que para crescer é só ir para frente, para frente, para frente, mas vão sim existir alguns momentos da nossa vida que iremos precisar colocar o pé no freio e recalcular a rota. Nós vamos precisar entrar na rota do Senhor. Nós vamos precisar realinhar a nossa vida com os propósitos de Deus, entrar na rota daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E para isso será necessário, às vezes, dar alguns passos para trás, alinhar a vida com aquilo que Deus verdadeiramente tem para nós e seguir novamente para frente, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, assim como diz lá em Hebreus 12:2. E eu precisei dar uns passos para trás quando eu voltei para Jesus. Eu precisei desse recomeço na minha vida.
Eu precisei casar, eu precisei alinhar tudo que estava bagunçado da minha vida. Então foi esse momento que eu dei alguns passos para trás. Eu realinhei a rota. Eu coloquei a minha vida espiritual em ordem para eu poder caminhar olhando e fixando os meus olhos no Senhor. Realinhar a minha vida com os propósitos de Deus para minha vida. Recalcular a rota, entrar na rota do Senhor. Viver os planos do Senhor, os sonhos de Deus para nós é o que precisamos, é o que vai fazer da nossa vida valer a pena. O Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, Ele tem lugar na mesa para nós. Ele te chama para perto. Ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O fardo é leve, o jugo é suave. Nós temos um Pai que nos ama, o Rei dos Reis é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que basta uma palavra e as coisas acontecem, as coisas mudam. Aquele que nos ama, que nos ampara, que cuida de nós. Em Hebreus 13:5 diz que o Senhor mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deste modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda e não temerei. É em Deus que está a nossa confiança, é em Deus que nós descansamos. Não tenho o que temer, é no Senhor que encontramos colo, é no Senhor que encontramos amor, é no Senhor que encontramos a paz que excede todo entendimento, é em Deus que encontramos o amor do Pai, é em Deus. E hoje é um dia de você se reconectar com o Senhor. Hoje é um dia de você voltar à presença do Senhor. Hoje é um dia de você sentir o abraço do Pai, de você deitar ao colo do Pai, de você entregar a Ele a sua vida, os seus problemas, os seus sonhos, os seus projetos. É Ele que toma conta da nossa vida, dos nossos dias, e Ele não perde o controle de nada, Ele tem o controle de tudo. Nós só precisamos entregar e descansar. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos ansiar, amar a presença de Deus e buscar a presença de Deus, buscar ouvir as direções do Senhor, sentir o abraço do Pai. Nós precisamos voltar às primícias. O que é primícia? Acordar. Em vez da gente pegar no celular, da gente responder uma mensagem, da gente ficar preocupado com o que está acontecendo no mundo e afora, a gente ajoelhar e buscar o Senhor, a gente entregar o nosso dia ao Senhor, a gente ler a palavra de Deus, as primícias, o que é o primeiro, qual é a primeira coisa que você faz ao acordar. Agradecer porque Deus nos ama, agradecer por mais um dia, agradecer porque Deus está nos dando mais uma oportunidade. Como você tem gasto as oportunidades que o Senhor tem entregado em tuas mãos? O que você tem feito nos teus dias? Nós precisamos buscar e voltar ao primeiro amor. Precisamos buscar a presença de Deus, entrar no nosso secreto. Tem dias que nós só precisamos do abraço do Pai, que nada vai trazer cura no nosso coração, na nossa alma. Às vezes a nossa alma está tão triste, os dias estão tão difíceis, mas vem o Senhor com teu amor, com teu abraço e traz cura, traz a paz que excede todo entendimento. É desse amor que nós precisamos, é da presença de Deus que nós precisamos. E que essa noite, em nome de Jesus, você volte a sentir a presença de Deus, você volte ao primeiro amor, você volte a ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos realinhar a nossa vida com as vontades e propósitos do Senhor para nós. A Bíblia nos diz que Jesus tomou para si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E a Bíblia também nos diz que por seus ferimentos nós fomos sarados. Jesus morreu na cruz com um propósito, Ele morreu por nós, Ele sofreu por nós. Por seus ferimentos fomos sarados, nós somos livres. Nós já fomos sarados e perdoados, não podemos permitir que o inimigo da nossa alma faça a gente crer ao contrário. Não podemos permitir sermos enganados e nos distanciar da presença do Senhor pelas mentiras que Satanás muitas das vezes coloca sobre a nossa cabeça e coração. Às vezes Satanás ele vai colocar mentiras, você não é capaz, você não consegue, você não pode.
E essas mentiras vão nos corroendo, as mentiras que o inimigo da nossa alma vai trazendo, vai nos corroendo, isso vai nos roubando da presença do Senhor. Mas nós somos curados, nós já fomos curados. Nós precisamos entregar os medos, nós precisamos colocar tudo aos pés da cruz. Não podemos deixar que o inimigo nos roube da presença do Senhor, nos roube daquilo que Deus tem para nossa vida. Nós precisamos colocar tudo aos pés da cruz e entregar tudo nas mãos do Senhor. Não permita que esses pensamentos te roubem da presença do Senhor, dos propósitos do Senhor. Às vezes o inimigo traz sobre a nossa mente a culpa e isso vai nos correndo por dentro, nos afastando da presença do Pai, às vezes a culpa do passado, o erro do passado. Entrega ao Senhor. Ei, tem lugar na mesa para você. Apenas se entrega, deixa Deus te curar. Deixa Deus curar as feridas do passado. Deixa Deus te curar de tudo. Permita que Deus te cure, permita que Deus te transforme. Permita que o Senhor mude a sua vida. Porque quando nós entregamos nossa vida no Senhor, nós entregamos tudo a Ele, o Senhor muda a nossa vida. Nós somos curados, o passado para de nos assombrar. Os erros do passado param de nos assombrar. O Senhor, Ele alinha os nossos sentimentos, Ele alinha a nossa vida. Nós vivemos um novo do Senhor. Nós vivemos um renovo sobre a nossa vida. Então, que em nome de Jesus, não deixe o inimigo te roubar da presença do Senhor. Não deixe as mentiras dele te afastar da presença. Em nome de Jesus, não permita que os pensamentos, as setas que o inimigo lance sobre a sua mente venham florescer. Coloca por terra em nome de Jesus e continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continue olhando somente para Jesus, caminhando com Cristo. Deixa Deus te curar. Tem lugar na mesa para você. Você é filha, você é filho, você é amado. Lá em 1 João 3,1 diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Os filhos de Deus, a palavra do Senhor diz. Que privilégio que nós temos de ser filhos. Nós somos escolhidos. Nós somos filhos do Senhor. Que hoje, em nome de Jesus, nós possamos entender essa identidade de filha, de filho. Em nome de Jesus. Que possamos entender a grandeza do Senhor. Que possamos entender o amor de Deus por nós. Se você não consegue entender o amor do Senhor, fala: Senhor, me mostra o teu amor. Me mostra, Senhor, a minha identidade. Ore ao Senhor para que você consiga reconhecer a sua identidade de filha, de filho. Porque o Senhor, Ele te ama muito, Ele te escolheu. Ele tem algo para a sua vida. E não é tempo da gente ficar adormecido, é tempo da gente despertar. Nós precisamos despertar. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós precisamos caminhar com Ele. Que em nome de Jesus você possa reconhecer a sua identidade de filhos do Deus Altíssimo. Às vezes você fica pensando: antes de eu aceitar a Jesus, eu preciso estar livre de todos os meus erros e pecados, preciso consertar minha vida, depois que eu consertar tudo, daí eu busco a presença de Deus. Eu já ouvi muito isso. Primeiro eu conserto minha vida, primeiro eu paro de errar e depois eu busco a presença de Deus. Eu tenho uma notícia para você: Ele só precisa do seu coração. Ele só precisa que você se entregue verdadeiramente a Ele. Ele só precisa que você busque a presença dEle verdadeiramente. Ele só precisa do seu coração. Errar, nós vamos errar todos os dias, nós somos humanos. O único homem que passou, que andou, que caminhou nessa terra, que foi perfeito, foi Jesus Cristo. Nós ainda vamos errar. Mas o Senhor só precisa do nosso coração. Então se entrega verdadeiramente para o Senhor. Deixa Ele curar você. Como está? É na presença dEle que você vai encontrar cura e transformação. É na presença dEle onde você vai encontrar colo e amor. É na presença dEle que dia a dia nós iremos buscar ser alguém melhor em Cristo e com Cristo.
É na presença dele que nosso caráter e mentalidade serão transformados. É na presença de Deus que seremos curados. É na presença do Senhor que Ele vai nos curar, nos transformar. É na presença de Deus que Ele vai alinhar a nossa vida. É na presença de Deus. Então hoje, Ele só precisa do seu coração. Não se preocupe com nada, apenas se entregue verdadeiramente ao Senhor. Entregue o seu coração verdadeiramente ao Senhor. Ele precisa somente do teu coração, amém? Tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para você, filha. Tem lugar na mesa para você, filho. Não desanime, não pare de buscar, não pare de adorar. Não saia da presença do Senhor. E se você não entregou a sua vida ainda a Jesus, hoje é o dia perfeito. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Se entregue verdadeiramente. Ele precisa do seu coração. O resto vai se alinhando dia após dia. O Senhor, Ele vai nos mostrando o caminho que devemos seguir. O Senhor vai mostrando aquilo que nós precisamos fazer. O Senhor, Ele vai dando direcionamento na nossa vida. O Senhor, Ele vai colocando as coisas em ordem. Mas hoje Ele só precisa do seu coração. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de voltarmos à presença do Senhor. Amar a presença do Senhor mais do que tudo. Nós estamos deixando o mundo nos distrair. Nós estamos deixando as distrações, os problemas nos roubar daquilo que a gente tem mais de valioso, que é a presença de Deus. Que hoje, em nome de Jesus, a gente senta na presença do Senhor e o busque verdadeiramente. Que as distrações parem de roubar a gente da presença de Deus. Que nós possamos voltar com as primícias. Ao acordar, a nossa prioridade seja a presença de Deus. Ao acordar, a nossa prioridade seja entregar o nosso dia, os nossos projetos, os nossos sonhos na presença de Deus. Que em nome de Jesus, a presença do Senhor seja aquilo que você busque diariamente. A palavra de Deus, as Escrituras. Que hoje, em nome de Jesus, a gente possa orar mais, buscar mais, jejuar mais e entregar verdadeiramente o nosso coração ao Pai. Se entregue hoje, que essa noite você possa fazer uma aliança com o Senhor. Que hoje nós possamos reconhecer a nossa identidade de filhos do Deus Altíssimo. Que hoje nós possamos fazer uma aliança com Deus. Em nome de Jesus, faça uma aliança com o Senhor. Hoje é o dia para você mudar a sua vida. Deixa Deus tomar conta. Deixa Deus tomar conta dos seus dias. Ele não perde o controle. Não tem por que nós temermos o homem, se é o Senhor que é o nosso ajudador, se é o Senhor que está conosco. Deixa Deus entrar na sua vida. Entrega os seus problemas a Ele, os seus dias a Ele. O fardo é leve. O jugo é suave. Entrega tudo ao Senhor. Ele é o nosso Pai. Tem lugar na mesa para você. Amém? Ele só precisa do seu coração. Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Pai, eu agradeço pela Tua palavra. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que hoje nós possamos buscar a Tua presença. Nós possamos entregar o nosso coração, entregar os nossos dias, entregar a nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco. Alinhe a nossa vida. Senhor, traga cura, traga transformação, Pai. Traga direcionamento, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha entrar aos nossos corações e venha florescer. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser árvores, que o Senhor venha olhar e que possamos ter muitos frutos. Que nós possamos entregar verdadeiramente o coração. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Pai, que nós possamos reconhecer que somos filhos amados. Que nós possamos reconhecer, entender a nossa identidade de filhos amados de um Deus Altíssimo, um Deus tão grande. Senhor, nós amamos a Tua presença e que em nome de Jesus nós nunca possamos sair dela. Que a Tua presença seja prioridade na nossa vida, Pai. Que as Tuas direções sejam prioridades na nossa vida em nome de Jesus. Senhor, fica conosco. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada pessoa que está nessa live, cada pessoa que vai entrar. Senhor, em nome de Jesus, entre nos lares, nos corações, Pai. Cuida da nossa semana, nos dá o livramento, guarde a gente, guarde a nossa família.
Senhor, em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana cheia da Tua presença. Que as nossas primícias, Pai, seja a Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que seja uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Que seja uma semana alegre, cheia de bênção, de boas notícias. E que em nome de Jesus nós possamos entregar o nosso coração ao Senhor. Deixar Deus tomar conta dos nossos dias, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Não tenha o que temermos. Ele é o nosso ajudador e Deus nunca vai nos desamparar. Nós somos filhos amados de um Deus altíssimo, um Deus tão grande. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que seja uma semana de vitória.